Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A colheita do arroz no Rio Grande do Sul alcançou 91,51% da área total cultivada, conforme o IRGA. Dos 970 mil hectares semeados no estado, 888 mil já foram colhidos. Entre as regiões produtoras, a fronteira oeste e a planície costeira externa se destacam com os maiores percentuais de colheita. A fronteira oeste já retirou 96,8% do arroz das lavouras, enquanto a planície costeira externa atinge 98%. Na sequência, aparecem a Zona Sul, com 93,38%, e a planície costeira interna, com 90,90%. A campanha apresenta 87,97% da colheita concluída e a região central segue com o menor índice até o momento, 76,47%. Um prêmio nacional vai reconhecer produtores que utilizam bioinsumos, contribuindo de forma efetiva para melhorar resultados em produtividade e redução de custos. O prêmio BioSummit Reconhece é uma iniciativa da FB Group, uma empresa especializada em eventos agropecuários. E eu converso agora com a Dayana Bisonin Lopes, CEO da FB Group. Tudo bem por aí? Tudo jóia e você, Thaís? Obrigada. Tudo bem por aqui. Bom, queria começar falando um pouco sobre o prêmio. Eu sei que tem um evento todo por trás desse reconhecimento, mas queria falar um pouquinho sobre o que vocês pretendem com o BioSummit Reconhece. Nosso objetivo, Thaís, realmente é reconhecer os produtores rurais que utilizam bioinsumos, que utilizam práticas sustentáveis no seu dia a dia e reconhecer, principalmente, né, esse uso que é tão importante aí e que cada vez mais promove a sustentabilidade no nosso agronegócio. Cada vez mais a gente percebe um aumento na utilização de bioinsumos. O que vocês querem contar, né? Que tipo de produtor esse prêmio está procurando reconhecer? A gente procura reconhecer qualquer tipo de produtor, pequeno, médio, grande, que utiliza, sim, bioinsumos na sua propriedade, tá? Por quê? Porque a gente cada vez mais quer estimular e quer promover e contar a história desses produtores, os resultados que eles estão tendo, né, para todo o país, para que cada vez mais outros produtores possam utilizar os bioinsumos e que entendam aí todos os seus benefícios, né? Bom, Então, perdão, pode continuar. Então, a gente não tem, todas as produtor de qualquer tipo de cultura, de qualquer região do país e de qualquer tamanho pode participar do prêmio. Bom, e esses produtores, eles podem ser indicados, eles mesmos podem se inscrever, porque vai até o dia 9 as inscrições, né, Dayana? Isso. O prêmio reconhece, então, o produtor rural, ou ele pode ser indicado por alguém, ou ele mesmo pode se indicar no site do evento, é Biosummit, com dois M's, biosummit.com.br, até o dia 9 de maio. A gente tem um formulário ali no site onde ele preenche todas as informações, a gente tem uma série de critérios ali para serem avaliados, obviamente, e ele preenchendo aquilo, todos os dados, a gente passa isso para um comitê técnico do BioSummit que é formado por entidades, né, por especialistas aí do setor, que vão, de fato, avaliar todas as informações, daí sim selecionar o primeiro e segundo colocados aí do BioSummit Reconhece. Bom, e esse reconhecimento, ele será entregue em junho num evento, o BioSummit. Conta pra gente um pouquinho sobre esse evento. O BioSummit vai acontecer nos dias 4 e 5 de junho, em Campinas. É a segunda edição do evento. Hoje ele é um evento, um dos principais eventos da temática de bioinsumos no país. A entrega do prêmio vai acontecer no dia 5 de junho, durante o evento, com todos os participantes. Então, os premiados vão ser reconhecidos publicamente e também com mídia, né, que será divulgada para o Brasil todo ali durante o evento e pós-evento. E o BioSummit, para quem utiliza bioinsumos, para quem trabalha na área ou ainda não utiliza, mas que busca informações, precisa participar do evento. A programação é excelente. Ela é uma programação voltada para os diversos tipos de público, então a gente tem programação voltada para o produtor rural, para o empresário, para o investidor, para a liderança,
E a gente, no BioSummit, não trata especificamente de bioinsumos. Obviamente, ele é o grande tema do evento, mas a gente trata também de outros aspectos, como agricultura regenerativa, toda a questão de sustentabilidade que envolve todas as frentes aí do agro. Então, a gente tem uma programação excelente para todos os níveis de público que trabalham ou que têm interesse no tema de sustentabilidade e bioinsumos no Brasil. A gente tem falado bastante sobre bioinsumos aqui no programa, especialmente pelo crescimento e pelas vantagens, né? Sim, Thaís. E só para você ter uma ideia, né, o painel de abertura do evento ele vai tratar de como o Brasil pode liderar a sustentabilidade global, o que o mundo espera de nós. De fato, o Brasil é uma vitrine de utilização de bioinsumos, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso, presidente da Embrapa, McKinsey, teremos Marcelo Brito, só dando um panorama geral de como o Brasil pode liderar, né, ser protagonista dessa sustentabilidade mundial, e logo depois a gente vai ter um painel com os números. Isso é extremamente importante para que todos acompanhem. Os números são como o bioinsumos ainda é um campo novo para muita gente, acompanhar os números é fundamental, né? Então, na primeira manhã do evento, a gente vai ter esse painel global aí, mostrando por que o Brasil pode ser o protagonista, e logo em seguida, duas empresas que são referência no Brasil vão falar dos números. Então, a partir daí, a gente começa painel com os agricultores, né, dizendo qual o principal desafio do uso de bioinsumos. Então, a gente vai ter cooperativa, a gente vai ter consultor, a gente vai ter produtor falando disso, né, e explicando na prática aí para quem está ali quais são os principais desafios. Depois a gente vai falar também sobre inovação, porque cada vez mais a gente tem, esse crescimento de bioinsumos tem sido muito rápido, mas e como que se inova, né, na produção e principalmente nos produtos, né? Então, especialistas vão falar sobre isso. A gente sabe que biofertilizantes, bioestimulantes, tratos vegetais é uma temática importante que vai estar no evento também. Então, cada vez mais, utilizar bioinsumos, só bioinsumos, ou utilizar químico, ou fazer, né, O mix. intercalar, enfim, o mix dos dois, cada vez mais tem sido utilizado aí, porque a gente precisa, de fato, buscar uma agricultura mais sustentável. É verdade. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, dentro da sua área de atuação, é claro, falando um pouco sobre os eventos agropecuários. Que segmento que é fértil esse do agro para eventos, né, Dayana? Sempre, o agronegócio, nós somos, né, especializados em agronegócio, então a gente traz cada vez mais ou eventos nossos ou eventos de parceiros e de clientes nossos que tratam, de fato, todas as atualidades, né, em relação ao agro. E, sim, a gente tem que trazer, dentro da área do agronegócio, os eventos, eles cada vez têm crescido mais, principalmente esses que têm buscado essa temática de sustentabilidade. A gente tem COP esse ano, né, então a gente busca aí trabalhar ter um diálogo comum, né, do país aí para mostrar para o mundo todo que o Brasil sim está preparado e é um país que tem muitas práticas, né, sustentáveis. Outro assunto nos eventos de agro que sempre, Thaís, traz muita gente e que é um assunto importante, principalmente para o produtor rural, é a questão da rentabilidade, né? É a questão aí das margens, é a questão de gestão. Então, trazer temas sobre esses nos eventos, além dos temas técnicos, né, que a gente também traz junto com os parceiros, é muito importante, e participar de eventos ainda é a principal ferramenta aí de conhecimento, né? E principalmente porque no evento você tem muito networking, você consegue muitas vezes comprar ou vender muito melhor o seu produto, né? Pois é, e por mais que o produtor ou empresário rural tenham novas fontes de conhecimento, o evento ainda tem esse apelo aí de troca e de network, né? Tem, Thaís, e tem aumentado muito, né? A gente entende que, pelos resultados dos próprios eventos que a gente faz, cada vez mais as pessoas estão, sim, participando dos eventos, não conseguem participar como antigamente de 5 dias num evento. Hoje em dia, os eventos cada vez mais eles estão sendo mais curtos, né? As palestras também mais curtas,
principalmente para a gente conseguir, além do conhecimento técnico, gerar networking e negócio nos corredores, né? Que de fato é aí que se tem um retorno. Bom, a gente teve a pandemia, estamos aí completando 5 anos da pandemia em 2025 e na época houve uma proliferação de eventos online e tal. Como é que está o retorno ao presencial? Já está consolidado? Vocês ainda têm muita procura por eventos híbridos? Thaís, não temos mais procura por eventos híbridos. O presencial está consolidado. Os eventos híbridos que a gente tentou fazer, né, nesse retorno aí, eles não tiveram muita procura de público. Ainda as pessoas, obviamente que na pandemia a gente não tinha outra opção, né? E agora, ainda cada vez mais as pessoas estão priorizando o olho no olho. O que tem se ficado da pandemia no nosso setor são, né, reuniões, etc., que isso sim ajudou o mundo inteiro, né, a otimizar tempo e custo, mas os eventos voltaram 100% ao presencial. Aqueles que são virtuais são muito específicos, pelo menos a gente aqui realiza muito pouco. Muito bem, então, Dayana, faz mais um chamamento aí para o BioSummit, para as inscrições que vão até o dia 9, agora, no final dessa semana, e para quem quiser participar do evento em São Paulo no próximo mês de junho. Quero convidar todos para o BioSummit, principal evento de bioinsumos do país. Ele vai acontecer nos dias 4 e 5 de junho, no Expo Dom Pedro, em Campinas. As inscrições estão no site do evento, biosummit.com.br. E também convidar você, produtor rural, ou você que conhece algum produtor rural que utiliza bioinsumos, se inscreve no prêmio BioSummit Reconhece, até o dia 9 de maio, também pelo site do evento. Obrigada, Dayana Bisonin Lopes, CEO da FB Group. Obrigada pela participação e por trazer esse panorama dos eventos agropecuários tão importantes para o agronegócio brasileiro. Agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. A Granja na TV faz um intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações para você. Até já! Voltamos com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Aconteceu em Jaguari a primeira reunião externa da subcomissão dos herbicidas hormonais da Assembleia Legislativa. Vamos saber como foi. Essa reunião aconteceu no município de Jaguari. Estávamos aqui, eu e o deputado Brito, que somos membros desta subcomissão, juntamente com o pessoal da cooperativa aqui do município de Jaguari, com agricultores, com os representantes da FETAG, dos sindicatos, as entidades que representam os agricultores, as associações de produtores específicos por área de produção, como as nozes, as oliveiras, também órgãos públicos como a própria Prefeitura Municipal que estava aqui, também o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, e o tema mais forte é o que vamos fazer daqui para frente diante desse dilema onde se nota e se tem claro que hoje os herbicidas hormonais, através de sua deriva, evaporação, estão chegando aos pomares, inclusive ultrapassando as propriedades vizinhas, estão viajando quilômetros de distância, aonde se constatou já, com os depoimentos dados aqui, que existe produto que está passando de propriedades além das suas fronteiras e talvez até indo pelo ar, chegando a comunidades mais distantes. Este foi o relato. Então não é uma questão tão simples apenas de aplicação
ou de ter instruções normativas, ou somente de cursos para aplicadores. Isto vai muito além. Portanto, também daqui para frente, nós vamos continuar fazendo essas reuniões. São mais 5 reuniões externas, depois mais 6 reuniões internas que vão acontecer na Assembleia Legislativa, para que nós possamos ter um relatório que contemple a realidade e também as sugestões do que vamos precisar alterar e como nós vamos ter que modificar o modus operandi, se vamos ter um período de não aplicação, de exclusão de áreas onde não pode ser aplicado, se vai haver proibições. Isto tudo foi levantado nesta reunião e vai continuar sendo o tema das próximas reuniões. Então, todo este tema que é importante na nossa visão, até porque nós precisamos preservar e trabalhar para que todas as atividades produtivas possam acontecer, mas que não tenha produtos que são usados que prejudiquem produtores que têm uma cultura, prejudicando, através desse produto que é usado, como um herbicida, prejudicando a outra produção. A questão não é uma disputa ou briga de produtor com produtor. Nós precisamos que tanto o fabricante quanto todos os envolvidos, especialmente também os órgãos públicos de fiscalização e também de controle, estejam junto conosco, e este é o objetivo da subcomissão e do trabalho da Assembleia Legislativa. Em 2024, as exportações de tabaco do Brasil alcançaram 3 bilhões de dólares. Nosso país é o principal exportador de tabaco desde 1993 e o Rio Grande do Sul é o estado com a maior produção. Esse é o assunto do nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? Pois é, eu pergunto aí a quem está nos acompanhando, o que você estava fazendo em 1993? Acho que muitos aí nem ao menos tinham nascido, né? Pois é, naquele ano o Brasil assumiu a ponta aí nas exportações mundiais de... Então falavam fumo, né? Agora mudou o termo mais adotado, utilizado pelo segmento, tabaco, né? Mas enfim, a gente está falando do mesmo produto. Pois então, em 1993 o Brasil assumiu aí a liderança mundial nos embarques desse produto aí. E desde então o Brasil é líder, todos os anos o Brasil é o maior exportador, né? No ano passado chegou quase perto aí de 3 bilhões, e a gente pode arredondar para 3 bilhões, foi 2 bilhões e 977 milhões de dólares, né? Isso aí é um valor bem importante, bem significativo. Quando eu falo de exportações aqui, eu gosto de já multiplicar pelo valor do dólar. Então, o valor do dólar, então, de 6 aí, não, agora está um pouquinho menos que 6, mas a gente, para rapidamente aqui, 3 e 6 aí são 18 bilhões de reais aí que a economia brasileira recebeu no ano passado pela venda externa aí do produto tabaco aí. Isso é bem importante, sobretudo para o Rio Grande do Sul, no nosso estado aqui, porque desses quase 3 bilhões aí, 2 bilhões e 500 milhões de dólares vieram aqui para o Rio Grande do Sul. É um número bem significativo. O tabaco aí representa nos embarques brasileiros, nos embarques gaúchos aí de produtos agro, o segundo maior embarque, assim. Em primeiro lugar, a soja em grãos, realmente com 4,6 bilhões no ano passado. Em segundo, o tabaco aí, 2 bilhões e 500 milhões aí. Aí o tabaco está bem à frente aí do farelo de soja, dos embarques de arroz, de trigo, carne suína, milho. Isso dá uma ideia, assim, da importância do tabaco aí para a economia gaúcha e, sobretudo, naturalmente, para o mundo agro aí do Rio Grande do Sul. A gente sabe aí que o tabaco é um produto basicamente, ou quase 100% produzido por agricultores familiares, por pequenos agricultores, assim, de áreas pequenas, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, no máximo 10 hectares. É um cultivo muito importante aí para o Rio Grande do Sul, para algumas regiões do estado, aí, sobretudo Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Venâncio Aires. Mas, de uma maneira geral, é um produto, a gente sabe, quando o Rio Grande do Sul vende lá fora, esse é um produto que vem para o Rio Grande do Sul, para toda a economia gaúcha. E para onde vai esse tabaco produzido por aqui, Isso quer dizer, a Europa aí é o principal destino. Eu estive lá na Alemanha, os alemães fumam muito, muito mesmo. Mas a Alemanha em si, ela não é, digamos assim, uma grande compradora aqui do nosso tabaco.
Eu vou dar até uma pequena lista aqui dos principais compradores do ano passado, né? Em primeiro lugar, a Bélgica, aí, com 639 milhões de dólares. Aí depois vem a China, 585 milhões. E, na sequência, Estados Unidos, Egito, Indonésia e Vietnã. Esses são os principais compradores do Brasil, assim, do que o Brasil embarca. Esse é um ano que deverá se repetir, se superar esses 3 bilhões, a estimativa é que isso venha a ocorrer. No ano passado, houve alguns problemas logísticos em nível internacional. Eu estava vendo o que o Sinditabaco e o Sindicato das Indústrias esclareceu. Tem toda essa questão aí de guerras mundiais, enfim, e aí de guerras pelo mundo, né? Não guerra mundial, né? Guerras pelo mundo aí que atrapalharam um pouco a logística internacional. E aí o Brasil deverá superar de novo esses 3 bilhões aí de dólares. Eu vou dar uns números assim também sobre o quanto representa isso para a agricultura brasileira. Lembrando que, mais uma vez, que é um produto basicamente produzido por mãos de agricultores e agricultoras familiares, né? São mais de 130 mil famílias aí na região sul. A região sul aí produz quase que 100% do tabaco brasileiro, aí, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, enfim, os números variam um pouco, entre 133 mil a 138 mil famílias vivendo do fumo, basicamente desse produto. Assim. As entidades do setor têm procurado incentivar a diversificação das propriedades, porque o Brasil é assim como os embarques, as exportações são muito relevantes, como eu acabei de falar. Então, são 3 bilhões de dólares aí, que representa entre 85% a 90% de toda a produção de tabaco brasileira vai para o exterior. Aí, praticamente 85% a 90% dá para dizer que quase 100% vai para o exterior. Isso é muito importante. Isso sofre oscilações aí, desde de moeda. Hoje, como falei, o real está valendo aí quase 6. Aliás, o dólar está valendo quase R$6, e isso, claro, que em algum momento pode haver algum problema para embarques. A gente sabe aí o que o mundo está passando agora pelo tarifaço aí do Trump, que está mudando aí as bases do comércio internacional. Por isso, as entidades aqui do Rio Grande do Sul, sobretudo, a FUBRA, a Associação dos Fumicultores do Brasil, e o Sinditabaco, que envolve a indústria, estão incentivando muito para que os produtores também diversifiquem suas propriedades. Mas, enfim, resumindo, mais uma vez, Thaís, é um produto fundamental aqui. Como disse, o Rio Grande do Sul é o segundo produto mais exportado, só está atrás da soja, a poderosa soja. Sim. E isso são recursos fundamentais, aí entram no Brasil por ano, aí, praticamente 18 bilhões de reais, que é dividido aí para a economia brasileira. Aí. Um produto muito importante e que tem, o produto brasileiro tem uma aceitação muito, muito boa, porque é gerado com alguns respeitos ao meio ambiente, aí, as questões sociais que a gente sempre comenta aqui, Thaís. E é interessante também, já que a gente está falando de mundo agro, né, Leandro, que embora o Brasil, o Rio Grande do Sul e a região sul sejam os maiores produtores e exportadores mundiais, os maiores concorrentes estão na África, que são justamente nos países ali que estão mais ou menos no nosso mesmo paralelo, né, e tem uma agricultura muito copiada aqui da agricultura brasileira. Hoje são os maiores produtores depois do Brasil. Mas não tem a mesma competitividade dentro desse aspecto, e a qualidade também não é igual. A gente sempre observa isso conversando com o pessoal do setor, né? Exatamente. O Brasil não é o maior produtor. A China ainda é a maior produtora mundial. Assim, maior exportador. Maior exportador, assim. E tem os países africanos aí, mas eles têm algumas dificuldades estruturais muito, muito piores, muito mais graves que as brasileiras daqui. E a gente vê também, né, uma briga muito grande. O Brasil sempre pontuou nessas convenções aí mundiais de uma redução, uma diversificação da propriedade, uma redução de área com tabaco, mas o tabaco continua sendo, o fumo continua sendo consumido no mundo, alguém tem que produzir, e o Brasil produz muito bem e traz uma boa condição de vida, uma boa rentabilidade para as famílias aqui na região sul, né, Leandro? É um produto muito democrático, como como eu falei há pouco, né? São mais de 130 mil famílias de pequenos produtores, assim, produtores muito pequenos mesmo, às vezes a gente de 1 hectare, de 2 hectares, até tem um número do setor que apresentava o setor de 2 milhões de pessoas envolvidas, assim, porque esse fumo ele já vai lá para fora processado, né?
Ele Sim. não é um produto, é uma espécie de commodity, assim, que tu sai lá do campo e vai para um navio. Não, ele é processado, ele é classificado, ele é, digamos assim, tem uma indústria muito importante por trás que emprega muita gente no Sul, a gente sabe disso, e esse produto, então, digamos assim, gera aí, como eu falei, 2 milhões de empregos aí entre produtores, o produtor lá do campo, até quem faz a classificação numa indústria aí para esse produto ir para o exterior. Ou seja, é um produto fundamental aí para a economia brasileira. Você falou que os alemães fumam muito, né? Isso é uma característica dos europeus em geral, né, Leandro? Porque a gente vê aqui no Brasil, eu, por exemplo, aqui no meu círculo, né, de pessoas que eu Sim, conheço, cada vez menos fumantes, né? Mas se sim. você olhar para fora, sempre tem alguém fazendo uma fumacinha em algum lugar, né? Sim, exatamente. Eu até, a hora que fui levantar esse dado, me surpreendeu aqui que a Bélgica é a principal compradora, assim, e a Alemanha nem está entre os 6 principais compradores do tabaco brasileiro, assim. Mas eu nunca estive na China, mas dizem que os chineses também fumam demais, bastante, assim, é algo muito... O que a gente via no Brasil uns anos atrás, assim, Sim. que o cigarro era algo meio comum, como tomar um refrigerante, assim, quase todo mundo fumava, né? E isso lá na Alemanha me chamou muita atenção. Eles fumam bastante, muito comum, assim. Praticamente, assim, ó, ver gente na rua fumante é a coisa mais normal que existe, sabe? Bom, e eles que continuem fumando para movimentar o nosso mercado do tabaco aqui no Brasil. Obrigada por hoje, Leandro. Até mais, tchau. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá.